Permissão para ser humano. O que é isso? Que título é esse? Calma que eu vou te explicar. Tu te permite ser um ser humano? Bom, aqui quem fala é o Alex Fagundes. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao podcast Escreva a Sua História. É a nossa reflexão filosófico-terapêutico diária para te ajudar a se olhar e olhar o mundo. Não me interessa a tua cor, o teu credo ou as tuas escolhas. O que me interessa é que hoje mesmo tu pode ser ainda melhor para ti. Mas como é que é essa história de permissão para ser humano? Pois é, a gente esquece muitas vezes que a gente é um ser humano. A gente esquece que a gente tem o direito de errar. A gente esquece que a gente cansa. E a gente fica naquela correria louca e às vezes a gente não percebe que as coisas estão acontecendo. E normalmente, os áudios que eu vou gravar, eles têm um tempo antes, muitas vezes eu deixo eles gravados antes, e às vezes eu não consigo. E essa semana foi uma semana que eu não consegui gravar antecipado uma semana, e eu tô gravando basicamente todos os dias de manhã antes de mandar o podcast. O que para alguém que se comprometeu a mandar às 7 da manhã é uma loucura, né? Alguns dias eu consegui, outros não, e hoje eu não consegui. Eu tinha um compromisso depois e eu não consegui botar nem às 8, nem às 9, nem às 10, eu tô botando agora. E esse é o detalhe, e as coisas não são por acaso. E isso fez eu lembrar que na psicologia positiva a gente tem o conceito de se permitir ser um ser humano. Então eu vim falar sobre isso contigo. Olha só, todo mundo é um ser humano. Se tu tá me ouvindo e tu tá me compreendendo, as chances são de que tu é um ser humano. Ainda não comprovaram a existência de ETs e os animais ainda não sabem falar português corrente. Então eu acredito que tu é um ser humano. Tô brincando, né? Pensa só, se tu é um ser humano, sabe uma das coisas que te transforma em ser um ser humano? A gente erra, a gente tem limites e a gente tem que entender aonde são os nossos limites. E não só aonde há os nossos limites. Vamos pegar o meu exemplo do podcast. Eu poderia me chicotear e eu sou muito bom nisso, de me autocriticar. Mas eu olhei e eu disse, tá, eu vou mandar mais tarde. Eu vou continuar, eu vou mandar hoje, não tem problema. Tanto que você está ouvindo isso agora. Mas eu vou respeitar que eu não pude. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar na hora que eu puder. E vai chegar da forma perfeita. E aí foi o ponto perfeito para eu lembrar dessa questão do permissão para ser humano. Por que te chicotear quando tu erra? Tu tem o direito de errar. Tu pode aprender com teu erro ou continuar errando, mas aí depende do resultado que tu queres. A gente vai falar de erros e resultados mais adiante. Mas a grande questão é que tu também vai errar e tá tudo certo. Não é em qualquer área que se tu errar vai gerar um mega problema. Então tem erros que são menores. Tá, eu atrasei um pouco para deixar para gravar até o momento em que eu pude gravar, tô aproveitando meu horário de almoço para isso. E é a maneira que eu pude fazer hoje. Eu posso olhar para mim, me criticar e nem mandar, porque não mandei às 7, então eu não posso mandar, ou mandar mais tarde. Eu acho que a mensagem é mais importante do que o momento. O ato é mais importante do que o momento. O compromisso está ali. E as coisas vão acontecer. E tu vai, mais cedo ou mais tarde, ouvir também. Ah, não deu para ser naquele horário. Olha, tem um lado que foi muito legal de gente perguntando cadê. E nessa semana, como eu atrasei vários dias, assim, os horários, começou às 8, 8 e pouco. O pessoal reclamou, ó, cadê o link? E eu já tô gravando mais episódios para não ter esse problema. Porque gravar dá um trabalhão. E assim como tudo que tu faz na tua vida. Eu não tô querendo me desculpar, eu tô querendo que tu pegue o exemplo do podcast e olhe na tua vida. Quantas vezes tu também comete erros e tu te critica, tu te chicoteia por causa do erro? Ao invés de entender que tu é um ser humano, tu errou e agora tu vai aprender com o erro. Tu tem o direito de ser um ser humano, tu não é uma máquina.
Tu não é um robô, tu não é um computador programado para não errar. Tu é um ser humano. E a gente é fantástico, mas a gente também erra. E não quer dizer que todo erro vai ser um desastre. Alguns erros são pequenos, alguns são maiores. Relaxa. Relaxa e usa isso como um exemplo. Dói quando a gente não se perdoa pelo erro. Dói quando a gente não aprende com o erro. Mas não tem problema. Às vezes um erro não é nada demais. E errar é o que te faz ser humano. Não existe ser humano sem fraquezas. E é as tuas fraquezas que fazem os outros perceberem e se conectarem a ti. E é reconhecer que a gente tem limitações. E claro que por ter esse tema, puxou os outros dois temas. Então, sábado e domingo vai ter uma programação bem legal sobre trabalho, excesso de trabalho, de olhar para ti. Então, por hoje é isso. E eu quero que tu pense em quantas vezes tu não te permite ser um ser humano. Tu acha que tu tem que ser perfeito. E por quê? O que tu ganha com isso? O que tu ganha com isso? Talvez se tu te permitisse ter um pouco mais de leveza, ou seja, ser humano, te permitir ser humano, tu ganhasse a mesma coisa, com menos esforço. Já parou para pensar sobre isso? Então hoje pensa. Amanhã a gente conversa mais. Um excelente dia para ti, aliás, uma excelente tarde para ti e até amanhã.